Bem-vindos ao primeiro episódio da série Refutation. Episódio de hoje, contra a ideia do humor absoluto. Bom dia a todos. Hoje eu falarei a vocês a respeito da interpretação de texto. Você falará de uma técnica para melhorar isso nas escolas do país? Não. É algo específico sobre essa temática. Falarei sobre um tema da interpretação de texto, no caso, as piadas nessas provas, em tirinhas, tanto em textos. Você com certeza já se deparou na prova de português com uma tirinha com uma questão dizendo para você encontrar o humor. Mas, e se eu te dissesse que isso está meio errado, de certa forma? Mas como assim? Você me pergunta. Explicarei a minha linha de raciocínio no vídeo. Pode parecer estranho antes. O que está errado é atribuir apenas uma fonte de graça, desconsiderando a subjetividade intrapessoal do humor. No caso, cada pessoa tem humor de piada diferente. Não é algo universal que todos temos. Existem peculiaridades de pessoa para pessoa. Mas o que a professora quer é que você veja a quebra de expectativa que ocorre. Alguns podem falar. Mas cada um tem a sua expectativa, pois se trata aqui de algo que você acha que ocorrerá no futuro, como se fosse uma previsão. Diferentes pessoas acham diferentes coisas que irão acontecer no futuro. A tirinha pode ocorrer o que a pessoa acha que irá acontecer, mas prever o futuro não é humor. E além disso, existem outras maneiras de gerar possíveis humores que vão além de quebrar a expectativa do que ocorrerá no futuro. Sim, e reconheço que isso pode gerar humor para diferentes pessoas. Pergunte para os humoristas. Quando eles vão fazer um show de piada, eles consideram aspectos culturais do local onde estão inseridos, pois o humor é influenciado pela cultura. Algo pode não ser engraçado para um povo enquanto é para outro, e por assim vai. Pode ver, os shows de stand-up sempre giram em torno de elementos da região. Na Amazonas, sobre barco, devido ao rio Amazonas. Em São Paulo, sobre a poluição, e por aí vai. Vamos começar listando os tipos de humor. Existem tipos. Humor negro, humor que trata de coisas pesadas. Sátira. 3. Confusão de sentido de palavras. Quando um personagem confunde as palavras e gera outra coisa. E por aí vai. Não citei todos os tipos, mas existem vários. Cada um pode ter em maior ou menor grau. Mas a professora quer que você encontre o que o autor acha engraçado. Uma pena. Não dá para fazer isso. Para isso, a gente teria que fazer um teste psicológico de humor nele. Para, então, com base no resultado disso, encontrar o que ele acha engraçado no texto. Coisa que não é feita na escola. Jamais na prova há o teste aplicado no autor. A escola teria que nos ensinar esse teste se assim fosse. Não, interpretação de texto. Veja só deve tratar do significado do texto, não do humor, pois o humor é fruto do significado e outros fatores não associados ao texto, elementos externos. O problema é ao tratar o humor como algo absoluto, negando diversas origens referentes aos diversos humores das pessoas. Você pode me dizer também, mas a professora quer que você associe o texto ao humor cultural das pessoas situadas no contexto temporal e local daquele texto. A pena, pois a professora de história nos ensina sobre o tipo de humor de épocas e locais. Sim, se for isso que vocês querem, que saibamos o humor referente ao povo que escreveu o texto. Vocês deveriam ensinar, mas que sistema de educação falho. Há um problema na educação referente a colocar elementos nas provas aos quais os professores não ensinaram. Não adianta negar, existem provas sobre isso. Você mesmo pode procurar no seu caderno. Na linha matemática pode ter caído na prova uma questão, uma propriedade matemática em sua resolução cuja professora não havia ensinado antes. Isso acontece bastante. Vejamos o exemplo do shitpost. Para exemplificar, só o pessoal do shitpost acha graça nos próprios memes deles. É uma coisa só entre eles, pois o humor é um fator cultural. A cultura shitpost atribui graça a esse tipo de meme através da pessoa cuja cultura está aplicada. Eu, por exemplo, eu não acho graça esse tipo de meme, mas se eu estudasse dessa cultura, eu poderia achar a graça que eu sentiria se tivesse cultura shitpost inserida em mim. Tanto que eu já falei em vários comentários que não acho graça disso. Diferencie cultura inserida de você de cultura aprendida. Uma coisa é aprender a cultura, outra é você realmente ser dessa cultura. A zoeira tem
comum tem que ser reconhecida como subjetiva e relativa, ao ser necessário considerado em uma cultura para tipo de humor específico a ser estudado. A solução mais radical que eu proponho é a remoção de conta e a graça na tirinha e interpretação de texto, pois alguns alunos me disseram que perderam muito tempo tentando achar a graça da tirinha. Mas eu sei que isso é muito difícil, então pensei em outros métodos, não sou maloqueiro radical. Outra solução é os professores ensinarem a associar o tipo de humor de cultura tal com os textos deles para encontrar a graça que eles teriam encontrado e rido. Eu me lembro de um texto sobre uma velha que levava um saco de areia. Na questão tinha acha graça. Como vocês estão vendo na imagem, texto, velha contrabandista. Vou ler o texto. Diz uma velha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou, então o fiscal perguntou assim para ela: Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco atrás de aí. Que diabos a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu aos poucos dentes que lhe restavam, mas os outros, que ela adquira no odontólogo, e respondeu: É areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou. O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com um saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com mamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia. Uai. O fiscal examinou, era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha. E todas as vezes que ela levava no saco era areia. Disse que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manja essa coisa de contrabando pra burro. Nem me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. Já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas se a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias, senhor Knuetin, que não espalha, que saber, a velhinha, juro, respondeu o fiscal. A lambreta. Porque eu li. Pois podem haver deficientes visuais. Beleza, tem gente que acha engraçado e gente que não acha engraçado. Dentro de quem acha engraçado, tem somente diferentes origens do humor. Listei algumas origens que eu pensei. Primeira origem: humor é o fiscal achar que o contrabando é o que está no saco e se surpreender por ser a lambreta. Segunda origem: a graça é a velha enganar o fiscal durante os 30 dias com um saco de areia distraindo. Terceira origem: a graça é o contrabandista não perceber que a lambreta era diferente antes. Todas estão certas porque as pessoas riem para coisas diferentes. Isso não é uma mera interpretação. É a interpretação do texto juntamente com a reação humorística, variando para a pessoa. Sim, há interpretação de texto envolvida, mas há algo a mais que faz variar. Tanto que eu já tive zica na questão que pedia a identificação do humor. Eu achei engraçado nesse texto aí, mas não pelo mesmo motivo que a professora havia pensado, e dando errado. E a minha mãe ficaram procurando a resposta na internet. A professora atribuiu o humor que ela pensou. É um fator territorial variante, a condição territorial da alfândega. Pessoas que não sabem o que é, outras que não estão nem aí. Além da maneira de pensar que varia pela cultura e outros fatores. Se os professores adotarem pensamento humor da tirinha se dá pelo critério de cultura local período, é uma solução. Ensinar cultura local e período envolvendo o texto da velha contrabandista e falar para usarem isso para encontrar a graça associada ao texto relativo ao conceito de uma relação variante. Quando se define uma única relação, dá o mesmo resultado, ficando absoluto. Na situação, o elemento X é a pessoa, ou o critério de graça. O elemento Y é o texto. O R, resultado, é a graça. Quando se estabelece uma relação do X com o mesmo Y, sempre gera o mesmo R.
que os professores pensam que é a relação definida entre x, critério de graça, e y, texto, gerando uma mesma graça. Eles pensam isso de forma absoluta. No caso, o critério de graça, os alunos aprendem com os professores ensinando como o povo, barra autor, x, ri. O humor deu o tipo de humor dele ou deles, para que então o humor seja absoluto. Isso resolve o problema. Basicamente é por uma forma. X interage com Y é igual a R ou X multiplicado por Y é igual a R. Essa fórmula. X multiplicado por Y é igual a R. Nas provas apenas temos o X definido, não temos o R, o Y nem o R, que seria a resposta. Isso dá diferentes critérios de graça e graça que podem satisfazer a equação. Porém, querer rotular dizendo que há só uma graça possível é mentira. Isso faz o humor se limitar. Isso reduz a liberdade humorística. Só há uma graça possível quando x e y são os mesmos. Eu, quando produzo memes, se é que alguns podem achar graça de outro aspecto do meme, eu não acho graça, tudo bem. É para a galera se divertir, é para a galera rir. Bom da vida é isso, rir. Reduzindo a liberdade humorística, pois colocaria na cabeça um único critério humorístico. Isso reduziria os risos das pessoas, tornando-as mais tristes, pois não haveria a diversidade humorística de rir com diferentes critérios. Nós podemos até interpretar corretamente, mas isso não significa que o nosso humor seja o mesmo. Se todas as opções forem aplicadas ao mesmo sentido de texto, todas elas procedem para gerar humor dependendo da pessoa. Não, o humor não está ligado diretamente ao sentido de um texto, nem é mero subproduto dele, pois o sentido desse texto é: uma idosa levando sacos de areia em diferentes lambretas, com um guarda parando ela em diferentes dias. Um desses dias ela parou e descobriu que o contrário era a lambreta. Tanto que houve um conteúdo na internet retratando do estranho humor da geração mais nova. Claro, o humor não é absoluto, o sentido das palavras podem ser absolutos, mas o humor não. Os professores de língua portuguesa podem estar vendo esse vídeo já querendo cair fora, ficando irritados com o que falei. Vejo que isso pode gerar uma nova polêmica na interpretação de texto. Pais dizendo que interpretação de texto é algo que varia por cultura já foi refutado. Mas pais dizendo que o humor varia por cultura, não. A verdade é irrefutável. Resumindo, as dicas para resolver este problema continuam com questão de encontrar a graçação. 1. Definir o critério X receptor do texto que irá atribuir a graça Y resultando em R nas provas de interpretação de texto com piadas, porém ensinando tal critério antes. Basicamente, essa dica pode salvá-los de uma nova crítica. Porém, haverá conspiracionistas que falarão que vocês querem mudar a cultura. Fiquem atentos. Sim, o ataque à interpretação de texto em geral é inválida. Porém, neste critério, neste local específico, nesta área específica, eu acho que não, pois envolve algo além da interpretação de texto. Para você, aluno, a dica que lhe dou é o seguinte: pergunte ao seu professor sobre isso, mas não diga que eu odiei a ideia. Gostaria até de que eu recebesse uma resposta de um professor de língua portuguesa, ver como ocorrerá as discussões sobre este assunto polêmico. Será que vai dar coisa maior? Quais seriam as repercussões? Comente-me nos comentários no caso de que você teve que indicar humor no texto que vocês passaram para ver como é que está a situação. Um adendo. Alguns professores no YouTube falaram que graça e humor não são a mesma coisa. Estão certos. Mas mesmo assim não me refuta, pois ainda continuam existindo diferentes humores e graças que partem da interação do humor com o texto. Não deixem de comentar, deixar o like, se inscrever no canal e até mais. Falou, tchau.